Ok, meus queridos, espero que vocês estejam bem. Rapidamente, a gente tem a missão muito especial aí de trabalhar esses dois textos. Então, a gente vai trabalhar 1 Samuel 23, que a gente tem Davi libertando a cidade de Keila e o que vai acontecer a partir disso. E em 1 Samuel 24, a gente vê claramente Davi tendo uma chance de matar Saul, se vingar de Saul, e a gente vai ver o que Davi faz com a oportunidade que ele tem. Ok? Antes, uma oração que eu acho que é muito válida. Pai, nos ensina aquilo que não sabemos, nos dá aquilo que não temos. Faz de nós aqui aquilo que ainda não somos, para a glória do teu Filho. Amém. Isso que a gente tem para tratar, tá? São esses 7 assuntos nesses dois textos. Então a gente vai tratar rapidamente essas questões todas, tá? Dependência, ingratidão e traição, lealdade, providência divina, perspectivas diferentes, temor a Deus e o juramento feito por Davi. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, dependência. O que no texto mostra nossa dependência? A dependência mostra a nossa dependência de Davi, tá? Tem dois mapinhas aí. Esse primeiro trata justamente dessa primeira parte aí, de 1 Samuel 23, versículos 1 a 13, tá? Então você vai ver o que aconteceu até ele chegar a Keila. E o texto vai falar, até o versículo 14, que 3 coisas foram ditas a Davi. Foi dito a Davi, os homens de Davi lhe disseram, disse Saul. Então, é importante a gente entender aqui que pessoas vão muitas vezes nos dizer coisas que elas acham que são importantes. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse primeiro momento aqui é a reação de Davi. Olha que interessante, as pessoas falaram a Davi. O que Davi fez em verde aí? Davi consultou o Senhor, versículo 2. Versículo 4, Davi tornou a consultar o Senhor. Versículo 10, Davi orou pedindo orientação de Deus. E nessa orientação ele pergunta a Deus o que vai acontecer. Então a gente tem uma diferença muito clara aí nesse início do comportamento das pessoas para o comportamento de Davi. Então quando a gente fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, a gente precisa entender que esses elementos eles são variados, que compõem essa ideia de alguém segundo o coração dele, e essa dependência que Davi tinha do Senhor, ela é muito clara nesse começo, nesse texto aqui. Tá? Eu não vou ler os textos todos, você pode fazer isso em aula, porque aqui a gente tem até 20 minutos para a nossa aula, tá bom? Mas essa é o primeiro contraste, como é importante a gente avaliar isso aí do que aconteceu, tá? Segunda questão do texto é a ingratidão e a traição. Ingratidão e traição de quem? Dos moradores da cidade de Keila. Tá? Essa cidade era uma cidade que ficava ali numa região, e essa região ela foi atacada pelos filisteus. Tá? E quando ela foi atacada por filisteus, Davi tinha um exército, homens que se juntaram a ele, por volta de 600 homens. Tá? Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas em volta aí. Na verdade, eu já li de 400, então de 400 a 600 homens. E eles foram até lá e libertaram as pessoas de Keila da mão dos filisteus. E aí, o versículo até 5 vai dizer: Davi salvou os moradores de Keila. Okay? Então, Davi, com seu exército, salvou os moradores de Keila. Qual foi a reação dessas pessoas? Né? Versículo 7 diz: foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Alguém saiu de lá e avisou Saul, provavelmente, de que Davi estava em Keila, porque Saul estava atrás de Davi, ele queria matar Davi. E quando Davi ora ao Senhor, por 2 vezes ele faz uma pergunta, perguntando se os homens de Keila vão entregar ele nas mãos de Saul. E Deus disse: vão entregar. Tá? Então, é curioso a gente ver a reação dessas pessoas. E aí, na segunda parte do texto, que é a partir do versículo 14, eu deixei tudo em laranja, porque assim, você vê a cara de pau dessas pessoas, porque assim, Saul fica feliz porque essas pessoas vão entregar Davi nas mãos dele, ou entregaram Davi, a localização de Davi naquele momento nas mãos dele.
E assim, quando você lê o texto, você fala assim, cara, não é possível que esses homens tiveram esse tipo de atitude para com Davi, alguém que tinha acabado de fazer o bem para ele, né? Então é complicado que muitas vezes na vida, a gente tem uma lição prática aqui, muitas vezes as pessoas não vão ser gratas por aquilo que a gente faz a elas. Né? Não vão necessariamente trair a gente, mas a ingratidão é uma marca muito grande aí na nossa geração, né? E a gente precisa lembrar que a gente faz as coisas para o Senhor, ok? Terceiro deles, aí você tem a questão da lealdade. Isso tá interessante você olhar no texto do capítulo 23, entre esses dois relatos de ingratidão e traição dos homens de Keila. Tá? É como que um sanduíche aí. Parece que o autor quer exaltar essa questão de que Jonatas ele foi leal a Davi enquanto Saul não estava sendo leal, muito menos o povo de Keila aí nessa situação. Tá? É uma passagem pequena, mas esses versículos trazem uma preciosidade maravilhosa, porque você tem ali, no versículo 16, Jonatas fortalecendo a confiança de Davi em Deus. Isso é chave, gente. Isso é chave. A nossa confiança, além dela estar em Deus, a gente precisa ajudar as pessoas ao nosso redor a manterem a sua confiança no Senhor. E ele falou para Davi o quê? Não temas. Esse versículo me lembra muito de Provérbios 17:17. O texto diz: o amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Então, Jonatas é um exemplo muito claro dessa situação. Inclusive, a gente já viu, se não me engano, no capítulo 18, acho que foi, que Jonatas falou: eu vou ser o seu segundo homem, eu não vou ser o primeiro, você vai ser o primeiro. Né? Então é muito interessante a gente ver isso, essa atitude de Jonatas, depois que ele encorajou, inclusive, Davi, ele volta para casa. Ok? Aí a gente vê a providência divina. Providência, essa é uma palavra usada na teologia para falar do agir de Deus para que os seus propósitos sejam cumpridos. E a gente vê isso claramente aí no versículos 27 e 28, finalzinho aí, quando o texto diz assim, vou ler o 27. Então veio um mensageiro de a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Qual o contexto aqui? O pessoal de Keila tinha dito onde Davi estava. Então Saul partiu, como diz o texto bíblico, aí no encalço de Saul. Ele foi de Davi. Ele foi atrás de Davi. E quando ele vai atrás de Davi, ele está no meio dessa perseguição, ele recebe uma outra notícia dizendo: opa, os filisteus invadiram a terra. E aí o texto bíblico vai dizer que Saul desiste, então, por conta disso, de perseguir Davi e vai contra os filisteus. Isso me lembra muito um texto bíblico que está lá em Êxodo capítulo 34. Em Êxodo 34, a gente tem Deus dando orientações para o povo de Israel, tá? E nos versículos 23 e 24, não vou colocar na tela aí, você pode anotar e depois você vê isso direitinho. Orientação com relação aos homens e a festa das semanas, tá? Que ia ser comemorada. Versículos 23 e 24, eles dão uma informação que é muito interessante e parece muito o que acontece aqui. A gente vê claramente a mão de Deus na situação. Então aqui com Saul a gente vê Saul indo numa direção para perseguir aquele que era o futuro rei de Israel, e aí Deus manda uma invasão para que Saul desviasse do seu curso e Davi ficasse livre dessa perseguição. Olha aqui em Êxodo 34, então, a orientação nos versículos 23 e 24. Ele diz assim: 3 vezes por ano, todos os seus homens, Israel, né, comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Olha o versículo 24. Certamente expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Olha que lindo o final desse versículo. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. O que ele está dizendo aqui? Os homens deveriam ir. Era uma obrigação masculina ir para Jerusalém 3 vezes ao ano para celebrar o Senhor. Quando você tem os homens saindo da terra, naturalmente, especialmente naquela época lá, a terra ficava o quê? Desprotegida. Mas o texto está dizendo aqui que Deus vai fazer com que ninguém cobice a terra de Israel, por ela estar desprotegida. Então, a gente vê exatamente aqui o que aconteceu com Davi, Deus mandando os filisteus para desviar a atenção de Saul
de Davi, aqui Deus está dizendo claramente em Êxodo 34 que ele vai impedir que as pessoas cobissem a nação de Israel enquanto esses homens estiverem adorando ao Senhor em Jerusalém. É sensacional você ver como é que a gente vê isso na palavra de Deus vez após vez, para que o plano de Deus seja cumprido, né? Muito legal. Aí a gente tem no capítulo 24 uma coisa que é bastante interessante, que são perspectivas diferentes da mesma situação. E a gente vai ver que as perspectivas que a gente está olhando aqui, elas dependem muito daquilo que molda a nossa cabeça, né? Olha que interessante. A primeira perspectiva é de Saul. O texto bíblico diz que Saul tomou 3.000 homens, lembrando aí que o exército de Davi tinha 600, então a proporção era mais ou menos 5-1, tá? Se fosse 400 era ainda maior a proporção. Mas tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Saul então foi fazer as suas necessidades ali naquele lugar. O que esse texto está falando em si? Saul encontrou um lugar em que ele achava seguro ele entrar sozinho, porque ele entrou sozinho, né? Ele colocou a sua espada de lado, o seu manto de lado, as coisas de lado e foi fazer as suas necessidades. Então a gente vê aqui no texto uma pessoa que tem uma perspectiva da situação. Qual é? É seguro eu vir até aqui e fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu não corro nenhum risco aqui. Segunda perspectiva. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma caverna. Pensa que na providência de Deus, Davi e os seus soldados estavam lá dentro daquela caverna que Saul achava que era segura. Então, olha a perspectiva dos homens de Davi. Os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente, ou seja, na maciota, né, escondido no segredo ali, cortou a orla do manto de Saul. Então, em primeiro lugar, a gente tem Saul achando que é um lugar seguro. Em segundo lugar, a gente tem os soldados de Davi achando que essa é a oportunidade, a perspectiva deles qual que era? Essa é a oportunidade de você destruir Saul, matar Saul e tomar o trono dele. Lembra que essas pessoas se juntaram a Davi e eles também estavam fugindo de Saul, ok? Então é interessante você ver que as pessoas têm visões diferentes da mesma situação, dependendo de onde elas estão. Mas aí o que acontece? Olha o versículo, olha o que acontece ali em seguida. Quando Davi, desculpa, faz isso, deixa eu voltar aqui para ter certeza que eu estou certo, ok? Quando Davi corta o manto de Saul, e é interessante a gente pensar aí que essa menção aí ao manto de Saul é a segunda vez que isso acontece. Lembra que quando é, Samuel vai até Saul, o manto de Samuel ele é rasgado pelo próprio Saul, e quando o manto de Samuel é rasgado, o que que acontece? Samuel vira para ele e fala assim como o manto do meu manto, você rasgou o meu manto, o Senhor tirou você do reinado de Israel, escolheu uma outra pessoa que tem o coração dele. Então a gente tem uma segunda situação em que acontece alguma coisa com um manto. Dessa vez é com o manto de Saul. Só que quando Davi fez isso, então ele foi até o manto de Saul, com uma espada, uma faca, não sei exatamente, né? Mas ele cortou a orla de Saul. Quando isso aconteceu, Davi se sentiu mal pelo que aconteceu. Por ter cortado a orla do manto de Saul. Presta atenção, o coração dele bateu o coração dele. Disparou a frequência cardíaca dele. Ele se sentiu numa situação desconfortável. E aí olha o que ele diz aos seus homens. Então essa é a terceira perspectiva da situação. Tá? Então, em primeiro lugar, Saul achava que era um lugar seguro. Em segundo lugar, os seus soldados achavam que era um lugar que não oferecia, que era oportunidade para ele matar Saul e se vingar de Saul. E aí Davi diz assim: o Senhor me guarde, ou seja, o Senhor me impeça de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é um ungido do Senhor.
Tá? Hoje a gente tem, especialmente em ambientes mais pentecostais, essa frase usada como ungido de ungido do Senhor para pastores, né? Mas isso é um erro muito grave, porque todos nós recebemos isso, a salvação, né? Todos nós somos batizados no Espírito Santo e todos nós recebemos de Deus a unção quando nós somos salvos em Cristo Jesus. Então essa ideia de ungido do Senhor, isso aqui ela funciona no Antigo Testamento porque a gente tinha essas pessoas, especificamente aí, ah, os reis eram pessoas que eram ungidas pelos sacerdotes ou profetas, e Davi está invocando justamente isso para dizer: essa pessoa tem uma determinação especial de Deus sobre ela, e por conta disso eu não vou fazer nada contra essas pessoas. Tá? E aí o texto vai dizer: conteve Davi os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E aí o texto vai dizer que Saul levantou da caverna e seguiu seu caminho como se nada tivesse acontecido. E aí a gente tem o juramento. E eu quero que você preste muita atenção aqui em duas coisas. O verde é a atitude de Davi, e isso mostra claramente por que Davi teve essa perspectiva diante de Saul, ao passo que o laranja é o que Saul vai dizer para ele, que são palavras totalmente sem valor aí. Mas eu quero focar em Davi, principalmente, porque o Davi é homem segundo o coração de Deus e o foco está voltado para ele. O texto diz assim, no versículo 8: quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra. Essa expressão é uma expressão para a ideia de adorar. Então aqui o que acontece? Reverência. Davi tinha reverência por Saul. Ele não falou aquilo da boca para fora, no versículo anterior para os seus comandados. E aí Davi vai fazer uma defesa da sua atitude e perguntar: por que você está rei, por que você está me perseguindo? Né? Ele diz assim: por que o rei dá atenção a pessoas que dizem que eu pretendo lhe fazer o mal? Hoje o rei pôde ver com os próprios olhos como o Senhor o entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Davi está claramente dizendo: eu não vou matar você. Isso não vai acontecer. Nem agora, não aconteceu agora e nem vai acontecer para frente. Olha, meu pai, ele chama Saul de pai. Olha para este pedaço do teu manto na minha mão. Então ele mostra a evidência do que ele tinha feito e da possibilidade que ele tinha, inclusive, de matar Saul. Cortei a ponta do teu manto, mas não o matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer o mal ou de rebelar-me. Não lhe fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar a vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Gente, são poucas pessoas que podem falar isso. São poucas pessoas que podem falar isso. Vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso, não levantarei a minha mão contra ti. Está dizendo, eu não sou ímpio. Isso não vai acontecer. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. Davi claramente está dizendo que ele não vai atacar o rei como ele não havia feito. Tá? E aí Saul vai falar um monte de baboseira e vai pedir para Davi não levantar a sua mão, não apenas contra ele, mas também contra os seus descendentes. E Davi claramente no versículo 22 diz: eu juro que eu não vou levantar a mão contra os seus descendentes. É muito interessante, mais para frente na história de Israel, depois que Saul já morreu, que Davi vai sustentar um filho de Saul, que era uma criança que tinha problemas de mobilidade, Mefibosete, é mais para frente no texto, né? Mas isso tem a ver com a lealdade que Davi prometeu a Saul com relação aos seus parentes, né? Então é muito interessante você ver essa diferença de caráter entre essas duas pessoas e como Deus usou a vida de Davi e mostrou para Saul que ele era diferente do que Saul era. Mas não foi só Saul que viu isso. Os soldados de Davi viram que ele era uma pessoa diferenciada. E aí você se pergunta, como é que a gente entende, então, a lealdade dos soldados de Davi a Davi? É por causa de atitudes como essa que esses homens viram que o coração de Davi, ele era um coração diferenciado.
Ok? Então essa é a aula aí. Que Deus abençoe. Tem muito mais coisa para a gente falar no texto, mas em 20 minutos é o que dá para a gente falar. Mas na aula dá para você trabalhar vários outros contrastes. Tem um mapinha aí para você trabalhar se você quiser. E aí você pode destrinchar mais coisas do que eu falei aí em 45 minutos, que é o tempo que a gente tem de aula. Ok? Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado pela oportunidade e a gente se vê em breve, se Deus quiser.